você não tiver o cuidado para provocar uma desestabilização num morro, vamos dizer assim, simplificadamente, você pode criar um loteamento num lugar onde você tenha essa susceptibilidade. Ou então você liberar uma área dentro de uma região que ela já é alagável. E ela alaga hoje. Imaginem vocês. Você conhece uma região, sabe que alaga, no verão passado alagou. A gente não pode dizer que vai alagar nesse ou no próximo, né? A gente já não tem mais tanto controle sobre o futuro, mas a gente tem informações sobre o passado. Então, já seria ali uma condição de dizer, opa, essa área alaga. Então, quando você adiciona isso, as características da urbanização, que seria a impermeabilização do solo, que seria essas drenagens, captando cada vez maiores volumes de água da chuva e destinando aos cursos d'água, você potencializa, inclusive, esses problemas e traz um loteamento, por exemplo, para uma área que já tem essas características. Acho que vem de encontro com a próxima pergunta, que seria de que forma que o solo e as características geológicas de uma região podem impactar a fundação de um edifício ou outras estruturas. Eu vou explicar de uma certa forma, usando um exemplo. Imagine essa mesa. Então, essa mesa é o terreno onde nós queremos executar qualquer tipo de obra. Perfeito. Abaixo desse tampo existe o subsolo. Nós não temos capacidade de olhar, né, da superfície e identificar as características dele, mas embaixo desse tampo existem camadas de solo e a função da geologia de engenharia é identificar quais são as espessuras dessas camadas de solo e como elas se comportam. Porque quais são os problemas fundamentais que a geologia de engenharia, a geotecnia e a engenharia civil precisam lidar nessa questão? Se o solo ele se deforma, e o quanto ele se deforma, e se essa deformação leva o solo até uma ruptura, uma perda de estabilidade. E você precisa também identificar as características do comportamento da água dentro desse solo, em que posição que ele está, e como é que ele participa dessa perda de estabilidade e tal. Então, um exemplo, né? Se nós pegarmos uma esponja bastante macia e nós colocarmos 1 quilo um quilo qualquer, um peso daqueles antigos de farmácia, né? Você vai ver que aquela esponja macia ela vai ter uma deformação, né? Perfeito. Se você pegar uma esponja com uma densidade maior, mais rígida, e você colocar, você vai identificar que tem uma deformação menor. Agora, se você pegar um pedaço de madeira ou um bloco de rocha e colocar o peso, não vai deformar. Então, o desafio é identificar essas características do material para que a gente possa adotar soluções de engenharia, como, por exemplo, fundações. Algumas fundações, elas atravessam essas camadas de menor resistência e apoiam a edificação lá embaixo nos substratos que têm maior resistência. A questão é justamente reconhecer, né? Como eu disse, você precisa obedecer, né? Vamos dizer, como é que é? A frase é: a natureza, para ser comandada, você precisa obedecer. Então, para projetar uma fundação, você precisa obedecer, porque, na verdade, quem manda quando se lida com o solo não é o homem, é o solo. E quando ele é desrespeitado, sempre haverá uma vitória da natureza. Isso é inegável. A natureza comanda tudo, né? A natureza comanda tudo. A natureza, para ser comandada, precisa ser obedecida. É muito, muito legal isso, né? É importante. O Francis Bacon e o René Descartes, eles são lá os pais vamos dizer, da filosofia científica moderna, né? Que começaram ali, né? Não só eles, mas foram justamente eles que começaram a dizer, dá para matematizar a natureza a partir de equações. E chegou o outro e falou assim, calma lá, não é bem assim, né? Essa matematização, ela precisa ser acompanhada de uma observação. E a viagem é muito legal porque o que está te dizendo é assim, quando eu aplico um peso em cima dessa mesa, eu preciso saber que mesa, a espessura, né, as características, a área e tal, né? Não é simplesmente colocar uma equação falando peso vezes tampo da área, eu tenho uma medida. Não.
A gente não controla, eu preciso experimentar e observar, né? Não, Então, com os episódios do podcast, a gente tem visto a importância da engenharia para tudo. Pra Basicamente, cada entrevistado traz ali uma consciência para nós, não somos das áreas, não somos engenheiros, né? E imagine para as pessoas que vão ser o usuário desta informação, né? O quanto pode colaborar aí com o futuro profissional, que pode despertar um novo profissional, ou para os colegas que podem complementar essas informações. É fantástico. o engenheiro ele precisa ser, né, pode parecer uma fala assim meio sem noção, mas ele precisa ser curioso por natureza. Sim. Você está dizendo aqui, acabou né, a gente acabou de ver a gravação do podcast do agrônomo, ele lida com os materiais naturais de forma diferente de mim. Sim. E muitas vezes nós somos solicitados para trabalhar juntos, porque ele precisa preservar as características do projeto dele e eu preciso apoiar para que ele consiga fazer com que o projeto dele siga em frente, assim como engenheiro civil. É muito né? complementar. Muito complementar. Né? Então, é assim, Perfeito. você precisa... E também, do outro lado, tem que ter o entendimento que eu tenho uma limitação. Então, às vezes, você precisa ter é um causa estresse, né? Porque não é algo fácil. Todo mundo quer, lógico, levar para aquela questão que é da objetividade, né, do seu trabalho, mas você sempre precisa entender que tem uma relação de entendimento do meio. Então, precisa conhecer. Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre os estudos e as pesquisas. Dentro do desenvolvimento desses grandes projetos em áreas urbanas, quais são os estudos geológicos que são realizados? Geralmente são as investigações através de sondagem SPT, né, que é um método bastante simples que consiste em você utilizar um equipamento composto por um tripé de ferro e ele vai ser inserido no solo a partir de golpes de queda livre de um martelo. E a resistência que o solo oferece nessa cravação desse amostrador dá uma noção para a gente de qual é a resistência do solo, né? Quantos mais golpes você precisa fornecer, executar, mais menos resistente o solo é. Enfim, você coleta amostras, você identifica padrões físicos. Porque uma coisa quando a gente lida com engenharia, a gente precisa cair dentro de um ambiente que nos dê informações físicas, né? Eu preciso ter uma relação da física no sentido de força aplicada numa área, né? Então, tensão é uma força sobre a área. O engenheiro civil lida com isso. Então, essa relação é importante ser captada dentro da geologia de engenharia. E hoje, o que a gente vê muito é a importância até dentro do contexto, por exemplo, do desenvolvimento urbano das cidades, seria a criação de um banco de dados para que todas essas informações fossem agrupadas. Obviamente, existe ali sigilo e alguma questão de propriedade desses dados, mas de muitas formas, esses dados poderiam ser agrupados e fornecer dados até para a cidade, por exemplo, para ajudar no planejamento urbano, né? Então, você imagina uma cidade de Pouso Alegre, reúna aí essas sondagens que aconteceram há 10 anos, onde a criação de um banco de dados não é nada de elevada complexidade, onde a geração de um mapa através das soluções de engenharia em CAD, por exemplo, não é nada complicado, você teria seguramente mais de 10 mil, sei lá, eu estou chutando aqui, né? Perfeito. 20 mil sondagens disso. E nem mesmo as obras públicas, elas às vezes geram um banco de dados, né? Isso é informação da natureza para a aplicação na sociedade, não é verdade? Isso aumenta a segurança. Então, investigar ela é uma informação importante, né? Eu preciso tirar amostras, eu preciso obter parâmetros. E é com isso que a engenharia utiliza as suas equações e cria os seus projetos. Como que são as análises geotécnicas e geofísica? Como elas são utilizadas para garantir a segurança dessas